Instagram pelo celular pra ver se dá. Dá um oi no chat, Velo. Dá um oi no chat que eu vou tentar te chamar. Oi, Viviane, boa noite, Flor. Espera só um instantinho, tá, nega? Que eu tô tentando colocar o Velo aí ao vivo também, né? Mas a gente já tá terminando esse ajuste aí. Enquanto o Velo não entra, vamos ver. Vamos ver. Velo, te mandei o convite. Me sinaliza aí se você está vendo esse convite. Oi. Ah, agora vai. Boa noite, seu Velo. Mas agora eu estou no celular. Eu estava no PC. Então foi isso. Alguma coisa a gente não as configurações não estavam batendo. Tudo bem, seu Velo? Tudo bem, dona Roberta? Tá tudo em paz aí, né? Eu vou estar de lado assim, vai dar alguma coisa? Não tem que ir assim mesmo, né? Olha, Velo, eu acredito que assim nós Assim? estamos te vendo. Estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Dá um ok para nós aí se o áudio tá bom, o visual tá bom. Tá Escreve meio no chat branco? aí para nós, por favor, tá bom? É, Tá me enxergando? pelo celular tranquilo, Roberta. Então é o seguinte, Velo, eu pedi, ó, Viviane deu ok, então tá ouvindo a gente, tá vendo a gente. Vamos embora lá. Boa noite, Convite. pessoal. Boa noite, seu Velo. Nós vamos Boa estar noite, falando dona. aí sobre como lidar com aquela coisinha azeda, né, Velo, chamado raiva. 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 Nós, semana passada, falamos sobre ressentimento. Hoje nós vamos falar sobre raiva mais comum. Entendeu? O Velo adora, gente. Os temas do Velo sempre começam com R, né? Ressentimento. Aí, Velo, é o seguinte, eu quero aprender com você como é que faz isso aí. Manda bala que Então a vamos palavra é lá. sua. Aprender a lidar com a raiva de uma maneira saudável, sem se prejudicar aos outros, é uma parte importante da vida diária. Nós não sabemos lidar com os sentimentos. E com a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, são as emoções básicas do ser humano. E essa raiva, né? Eu não saber lidar com a raiva vai me gerar problemas na minha vida, né? Se eu tenho problema Entendi. emocionais ou problemas com o álcool ou com as drogas, eu posso entrar no perigo de uma recaída se eu não aprender a controlar a raiva. Né? Então, você me deixa furioso. Né? Então, quando eu falo você me deixa furioso, eu estou colocando a responsabilidade da minha raiva em você. Cada vez que eu olho para a tua cara, eu fico com raiva. Você é culpado da minha raiva. Então, eu estou projetando no outro. Eu não assumo que a raiva é minha, que o sentimento é meu. Né? Os outros são responsáveis pela raiva. Eles que ligam meus botões. Eu encontro aquela pessoa, eu passo por aquela situação, eu passo por aquela rua, ou aquela casa, ou sei lá o quê, e aquilo me aciona a minha raiva. Então eu boto que a Gatilho. culpa, o gatilho, isso, a palavra bonitinha, a palavra bonitinha não, a palavra bonita, gatilho. Você aciona a minha raiva. Isso é verdade? Outras pessoas têm o pavio curto, qualquer coisa, né? Ah, eu tenho pavio curto, meu pai tinha pavio curto, meu avô tinha pavio curto, a família toda tem pavio curto, certo? Então, então também é uma pressão externa, né? Acredito que não se pode mudar esses sentimentos. As pressões externas ou as outras pessoas têm que mudar para mim ficar sem raiva. Então,
Ao contrário da crença comum, que são os outros, ou as situações que deixam as pessoas irritadas, o que realmente nos irrita é pensar com raiva sobre as coisas que acontecem. Isso muda o sentido do negócio. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu me comporto, eu ajo. Esse é o problema, né, velho? É o pensar que leva para o agir, sentir, né? Pensar leva ao sentir e o sentir leva ao comportamento destrutivo. Né? Oi, Luiz! Essa é a base da... Oi, quem Luizinho chegou? tá aí, Luiz Arlindo, meu amigo. Que saudade de você, Luiz. Luiz Arlindo! Ô, Luiz, tá em Manaus, Luiz? Tá em Há Manaus. muito tempo. Esse cara eu conheço faz tempo, viu? Você tá convidado para passar uns dias em Pensar Santos. com raiva sobre as coisas que acontecem. Diga. Ô, Velo, me diga uma coisa, desculpa te interromper. Você falou do negócio familiar, né? Que às vezes as pessoas falam, eu pavio curto, meu pai tem pavio curto, minha mãe, minha tia, meu papagaio, meu periquito. Mas isso tem um quê de científico. Existe essa questão hereditária, não existe? Da personalidade? Isso não é hereditário. Isso é um meio favorável. Na minha casa, meu pai é brabo, minha mãe é braba, minha avó é braba, meu avô é brabo, vive irritado, vive com raiva. Então os filhos aprendem, mas é a culpa do outro. Tá e é a crença, assim, é a crença que você desenvolve que está certo. A crença qual é que é? Eu tenho pavio curto. Meu pai tinha pavio curto, meu avô tinha pavio curto, entendeu? Então eu boto a culpa, mas eu saio fora. A culpa é do meio ambiente, a culpa é... Você falou aí a palavra hereditária, genética. Não, é o meio, o ambiente propício. Se nós estamos num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, num ambiente bom, então a tendência é eu ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais... Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Velo. Eu acredito que, é lógico, eu sei disso, mas assim, não existe a questão patológica, Velo, porque às vezes você tem uma reação raivosa desencadeada por uma química cerebral, nem sempre o fator é externo. Não, aí é acionamento da raiva, é outra coisa que você está falando. O medo e a raiva são emoções que acontecem numa situação de sobrevivência. Lá os nossos antepassados, lá os homens das cavernas, eles perante um perigo, um grande perigo, um perigo de morte, o corpo reagia. Então, se era um bicho um pouquinho menor, um bicho que dá para mim dar conta, eu reagia para o meu corpo todo se preparava para a luta. Né? Aí vem a raiva e toda aquela emoção da raiva para você ter força e você quebrar a cara do outro. Né? Se o outro é maior e mais grande que você, aí você ia para o medo. Então isso que você está falando é uma questão de sobrevivência. A raiva é um sentimento que você precisa, é isso que você está falando. Instinto Entendeu? de conservação do ser humano, né? Isso, agora você usou a palavra correta também. Instinto de conservação. Então a raiva ou medo. Ou a outra opção é ficar estatelado, ficar paralisado. Você não corre nem fica parado, você fica estatelado com medo de ser engolido e aí babau já foi. Então esse é o princípio que vem lá do Homem das Cavernas. E nós continuamos com eles até hoje, né? São instintos de sobrevivência. Então a raiva não é... Aquilo que eu falei lá no começo, a raiva não é um problema. A raiva é um sentimento que todo ser humano tem. E você desencadeia essa raiva quando você está em perigo, quando não faz as coisas do jeito que você quer. Enfim, tem aqueles motivos, você projeta no outro, né? A culpa, então ele é culpado porque eu fico com raiva, eu fico irritado. Tem um exemplo legalzinho aqui. Uma mãe, com um filhinho de 1 ano, vai passear na casa da amiga. Aí o bebê sobe em cima da mesa e pega as revistas que estão em cima da mesa e começa a jogar no chão. Aí a mãe, quando vê aquilo, fica, né? Ele não devia me aborrecer, não devia interromper nossa conversa, não devia me causar problema. A criança precisa, então, é uma criança má, você é ruim, você é má, você está fazendo tua mãe passar vergonha.
Isso, uma mãe raivosa com a criança que está jogando as coisas que está em cima da mesa para o chão. E aí a outra, que é a visitante, que é onde eu estou visitando, ela fala, não, normal, criança com 1 ano, ela quer explorar as coisas, ela quer mexer nas coisas e ela quer jogar as coisas no chão. Toda Ó, criança que é Belo, mãe ó, Belo, sabe o disso. Luiz, Oi. Luiz está fazendo uma pergunta aí, ó. Cérebro Fala, reptiliano, Luiz. os É? instintos. Cérebro Certo? reptiliano, os É o instintos. cérebro, exatamente, o cérebro reptiliano é o cérebro do instinto, é o cérebro da sobrevivência. Nós temos o reptiliano, depois tem o límbico, que é o sentimento, e depois temos o pré-cortex, que é o pré-córtex, que é o cérebro mais novo atualmente do nosso cérebro, né? Os 3 cérebros, e o reptiliano é onde está essas questões, essas armas de sobrevivência. Então a criança, para a mãe, essa criança está perturbando, está irritando, está enchendo o saco. É uma criança ruim. E a outra que está lidando bem com as coisas, não, isso é normal, criança assim. É a mesma situação, mas depende aquilo que nós falamos agora há pouco. O meu sentimento com relação àquilo é diferente. Nós estamos lidando com o mesmo problema, a mãe está lidando com a criança e a visita está lidando com a criança de uma forma diferente. O assunto é o mesmo. Então, o problema não é a ação, o problema é Pensamento. como eu estou pensando. Beleza? Agora, ô Belo, todo ser humano sente raiva, né? Isso é inerente ao ser humano. É um sentimento, é emoção básica. Raiva, medo, tristeza, Tá. São instintos normais. O que muda, culpa, basicamente, vergonha. é como você lida com a situação, correto? Então, como é que funciona? Meu amigo Luiz Arlindo, nós trabalhamos lá no Recanto Maria Tereza e a gente trabalhava com terapia racional emotiva. No Bezerra também, trabalhava com terapia racional emotiva. O que é? Pensar, sentir, agir. É assim que funciona. Então eu tenho que ir no pensamento. Então eu estou querendo mudar com a raiva, né? Qual é a nossa proposta hoje? Aprender a lidar com a raiva. Então, primeiro ponto, autocentrismo tem que ser do meu jeito. Então isso é uma coisa. O que eu ponho ao contrário do autocentrismo? Eu ponho a flexibilidade. Tem que ter jogo de cintura com as coisas, com as situações, com os problemas da vida, né? Desejar as coisas da minha maneira e não conseguir. Eu desejo, eu quero, eu prefiro alguma coisa e não consigo. Consequência, irritação. É um sentimento normal. É uma coisa que me atrapalha, mas eu tenho um jogo de cintura. Se eu não tenho... Então, o que define se você é infantil ou maduro emocionalmente é como você lida com os teus sentimentos. Com raiva, como é que você lida com a raiva, como é que você lida com o medo, como é que você lida com os bloqueios, né? E o rígido é o outro cara, o autocentrismo, o rígido e o flexível. O rígido tem que ser daquele jeito e está acabado. Não aceita mudança. Então gera raiva, gera problema para o corpo, e ele somatiza, e aí vai para estresse, e aí vai para, né, vira, sei lá, surta. Né? O surto, o que é o surto? O surto é um ataque de raiva. É o ápice, né? É o ápice perde da totalmente raiva. o controle, né? É verdade. Então, consequência pode ser que se tente conseguir a sua maneira sendo agressivo, gritando, berrando, batendo, né? O que acontece aí no relacionamento? Uma coisa que você aprende lá, você como mulher, eu até como o homem, né? Como é que o namorado fala com a namorada? Quando é O uma Luiz está questão de falando amor, aqui, ó, de carinho, aprender a né? direcionar essa energia, o Luiz falou. Quem? O Luiz falou? Aprender É a isso mesmo. direcionar essa energia. Exatamente. Aí você tem a yoga, você tem a meditação, É isso que eu ia perguntar, você ô, tem o Velo, você não acha exercício. que a raiva, para quem não tem o controle, isso eu falo até por mim, tá? Não é toda hora que dá para segurar a onda, não. Entre o pensar e o agir. Ela é um sentimento progressivo? Ela vai progressivamente, ela te leva até um surto? E se você não Ela vai tiver... aumentando. Se você Ela não vai, é tratar da progressivo. raiva, É. aí que entra a questão que nós estamos conversando. Se você não tratar da raiva, ela vai aumentando até chegar no surto, até você surtar, né?
Então, agora, você falou, não é toda hora, mas se eu faço um treinamento, se eu sei que eu sou pavio curto, se eu sei que eu sou agressivo, se eu sei que eu estou sempre botando a culpa. Então, primeiro ponto, parar de colocar a culpa e a responsabilidade da minha raiva no outro. Isso dá para me fazer. Eu assumi a minha raiva. Essa raiva é minha. O que que eu posso... Isso é nós trabalhamos com dependência química. Então, primeiro ponto, aceitar que eu tenho um problema. Eu já coloquei aqui, antes dessa palestra aqui. Isso é um problema para mim ou não? É uma raiva normal? É uma raiva comum? Todo mundo tem raiva. Essa conclusão nós já temos. Ô, Vero, Agora, falando em dependência química, atrapalha meu... Oi. você falou agora em dependência química e me ocorreu uma situação. A raiva, ela desencadeia um processo cerebral que é uma química, né? É uma química natural Com certeza. que jorra no cérebro. Tanto se fala que quando você tem um ataque de raiva, né, e passa do pensamento para a ação, depois te dá a famosa ressaca emocional. Exatamente, ressaca moral. Tamanho é o descarrego químico cerebral num acesso de raiva, né? Então você manda corticoides, manda para o teu cérebro, que é isso que vai acontecer. Até a pessoa surtar, até se a pessoa... E aí depois do surto, a pessoa arreia, ou entra em depressão, ou afunda, ou sei lá, entra numa tristeza grande, né? É o luto, né? E se culpa e fica com vergonha de si mesmo. Puxa vida, mais uma vez eu agi de uma forma inadequada, mais uma vez eu não consegui lidar com isso, mas então, e aí eu não sei, aí entra aquela coisa, eu não tenho jeito, eu sou pavio curto, papapá, que a pessoa não faz nada. Agora, quando eu tenho um problema, isso é um problema, o primeiro ponto é eu tenho um problema. A raiva para mim é um problema, a vergonha é um problema, a culpa é um problema, né? A tristeza demais, a depressão é um problema, a ansiedade é um problema. Aí eu vou tratar do problema. O que eu faço? Daquele que nós fizemos do ressentimento, uma lista das pessoas com quem eu tenho algum problema, tenho uma raiva, que eu vejo você, eu já desvio, vou para outra esquina, vou para outro lado. Então, outra coisa que eu falo muito, que é muito importante nessa questão que nós estamos falando, Roberta, vocês que estão me ouvindo aí também, a questão enquanto eu ficar colocando que a culpa é tua, eu não faço nada. E eu estou dando também muito poder para você. Puxa vida, a Roberta me deixa nervoso, a Roberta me irrita, a Roberta enche meu saco, a Roberta é chata. Então, entendeu? Então eu tô... Enquanto eu estiver fazendo isso, eu não vou conseguir resolver a minha raiva, porque a culpa da minha raiva é a Roberta. A Roberta que é chata, a Roberta que é encrenqueira, a Roberta que faz, a Roberta que acontece. Beleza? Agora, olha só, o Luiz colocou uma questão aí que eu ia falar também. Tudo ligado no primeiro passo do programa 12 Passos, né, Velo? A gente consegue fazer o primeiro passo com relação à raiva também, né? É isso que eu falei agora. O que é... Quando eu aceito que eu tenho um problema com a raiva, eu estou fazendo o primeiro passo. Admito que estou impotente perante a raiva. Perdi o controle da minha vida. O primeiro passo. Olha que bonitinho. Bonitinho não, bonito mesmo, importante. Os 12 passos funcionam na nossa vida para resolver, isso é a minha opinião, é a opinião de muita gente, para resolver qualquer tipo de problema. E a raiva é um deles. Se eu começar... E como é que você evita a primeira raiva, Velo? Hein? Não me xinga, eu sei que é uma pergunta idiota, mas eu preciso saber. Como é que se evita a primeira raiva? Como é que se evita a primeira raiva? Quando que é a primeira raiva? Não sei, cara, depende do gatilho, né? Então, evitar a raiva, eu já falei umas 4, 5 vezes, não dá para evitar a raiva. A raiva acontece. Só que ela pode vir que nem um turbilhão, que nem um furacão, ou ela pode vir de uma forma mais suportável, uma intensidade menor. 0 a 10, eu estou com 10 de raiva. Vou baixar para 5, vou baixar para 4, vou baixar para 3. Né? E aí
eu posso fazer um exercício de respiração, eu posso fazer uma oração da serenidade. Estou começando a ficar nervoso. Essa pessoa está me irritando. Essa pessoa está me incomodando. Minha cara está quente. Senhor. Concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. Sabedoria para distinguir a diferença. Só por hoje funciona. O Luiz está falando aqui, ó. Só por nesse momento. A boia da salvação é se conhecer. Ou seja, a arma principal é o autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu sou um cara... Agora, essa raiva, que nem você falou também, nós já falamos disso hoje, se o ambiente da minha casa é um ambiente onde tem um alcoólatra, onde tem pessoas doentes, esquizofrênicas, problemas mentais. Então, nesse ambiente, nesse meio, eu vou crescer com todos esses problemas aí agravados, né, pelo meio ambiente. E aí, agora, como eu estou num processo de recuperação, eu preciso começar a aprender a falar de uma maneira mais adequada com as pessoas, ser mais educado, ser mais equilibrado. Aí entra outro ponto importante que o programa do 12 Passos me ensina, que é sobriedade. Sobriedade, a palavra sobriedade não é parar de beber, parar de usar drogas. Sobriedade é a pessoa ter equilíbrio. É a coisa que eu, com 82 anos e mais de 40 anos, estou procurando resolver na minha vida. Equilíbrio emocional. Entendeu? E aí eu estou, quer dizer, quando eu começo a praticar os passos. Lá no quarto passo, aquela questão da lista que eu falei para você, nós falamos na questão do ressentimento, é o quarto passo. Eu estou fazendo... Quais são as pessoas que eu tenho mau relacionamento, pessoas que geram raiva em mim, ou pessoas que eu tenho raiva de certas pessoas. Eu faço a lista e rezo por elas. A mesma coisa que eu fiz lá na outra, no ressentimento, eu faço com a raiva comum. Mas eu tenho que fazer antes. Tem que fazer antes, na hora. Seja honesto, você é um cara que meu, é meu ídolo. Você consegue orar por alguém que você está com raiva, Velo? Até hoje não. Até hoje não. Tá vendo por que você é meu ídolo? Até hoje problema é de honestidade. Eu estou sincero. Algumas vezes eu acho que essa é a pior parte, já cara. rezei. Algumas vezes eu acredito que eu já rezei, senão eu já tinha bebido, eu acho. Senão eu já tentei, bebido, mas eu matei antes, entendeu? Antes de terminar a oração. Eu sou um ser humano. Agora, eu até às vezes passo dias sem fazer a oração da serenidade. Às vezes eu falo muito para os outros fazer, mas eu não faço. Então, não sei, o hábito, o costume, muito tempo fazendo e tal, já incorporou na minha vida isso. Mas eu vejo que é importante. Como é que vamos fazer aqui o método, como é que eu faço? Eu preciso ver, primeiro ponto, eu preciso ver essas pessoas, as situações que me causam raiva, fazer a lista disso aí, né? A situação, né? Um diário da raiva, para fazer um inventário pessoal. Situações passadas e recentes que você se sentiu irritado. A experiência da raiva usando situação, crenças e sentimentos. Daí vai. Então, questionar, após fazer um pouco de prática fazendo o diário, então você faz isso aí, você tem essas pessoas, você tem isso aí. E aí você começa a pensar da raiva como se fosse a água numa chaleira. Se a água continua a aquecer, eventualmente vai sair da chaleira. Quanto mais irritado ficamos, é mais provável que a raiva saia no tempo. Então, lidar com a raiva é conseguir alívio e derramamento com uma chaleira. Diminuir o calor embaixo, não vai ter tanta explosão. Diminuir o pensamento raivoso que está esquentando a raiva. Então, essa panela que está esquentando a água e está jogando vapor para fora, eu tenho que ir lá mexer no fogo que está aquecendo a água. E o que eu faço? Eu baixo a pressão do sentimento de raiva. Me corrija se eu estiver errada. Se você estiver no centro de não diria de uma discussão, mas se você percebe que vai desencadear um momento de raiva, talvez o melhor seja sair do foco, né, Velo?
sai, levanta, vai dar uma volta. É difícil, cara. Eu vou ser honesta com você. Quando eu sinto a tampa da cabeça esquentar, fica difícil levantar e sair. Mas o correto seria esse, né? Sair do foco. Então, mas esse é o correto. Por que que nós não fazemos o correto? Não sei, cara. Parece que... Aí entra uma questão básica, que eu falo sempre também, que é o sentimento. Nós não sabemos, nós não aprendemos. Quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 7 anos, o trauma foi colocado em mim. Hoje o entendimento que eu tenho é que você é formado, os teus sentimentos começam na barriga da tua mãe. Se você teve, você nasceu que você foi desejada, você foi querida, você foi bem-vinda, é uma coisa, né? Se teu pai, tua mãe tratava a gravidez com carinho, né? Não dava chute o marido bêbado dando chute na barriga da mãe grávida, que é coisa que a gente escuta falar muito, né? Então começa aí na barriga da mãe, você já começa a desenvolver medo, raiva, rejeição, e todas essas coisas começam aí. E até os 5, 6 anos de idade você já está formado. E aí, que nem aquela coisa que nós falamos, você vive num ambiente de raiva, de depressão, de grito, de abuso, abuso físico, abuso emocional, você é burra, você é besta, você é isso, você é aquilo, abuso sexual, né, por uma pessoa que você respeita, considera, ama, e a pessoa faz um abuso sexual. Então, ao você criado nesse ambiente, você vai ter muita raiva. Eu não conheço dependente químico que não tenha um saco de raiva quando ele chega na sala. Geralmente ressentimentos, né? Agora, esse Muita nível mágoa, de muito raiva... ressentimento. Geralmente, velho, esse nível de raiva aí que você colocou, ele vira psicopatia, né? Porque se o cara vem de um trauma muito grande, tipo estupro, né? Abuso... ele pode... quando é criança, geralmente o cara parte para psicopatia, né? Deixa eu falar para você uma coisa importante disso que você está falando. Ele pode desenvolver traços de psicopata, ele pode desenvolver traços de orais, que é falta de comida ou falta de bebida, falta de leite materno, desenvolvimento com um comportamento oral, come demais, por exemplo, comilão, é oral, né? Desenvolve um comportamento oral. O psicopata desenvolve um movimento de levar vantagem. Nunca deram vantagem para ele. O tempo todo o psicopata está querendo levar vantagem em cima de você. O rígido é outro comportamento. O cara fica rígido. O masoquista, né? São os traços que a criança pode desenvolver. É onde está a origem do trauma. Mas tem uma série, né, velho? Tem baixa estima. São 5. Os traços de caráter são 5. São o rígido, o masoquista, o psicopata, o esquizoide e o... Esqueci agora. São 5 traços de caráter. A culpa é minha, eu te cortei e você perdeu o raciocínio. Não, como é que chama? Vamos ver de novo. Esquizoide, psicopata, masoquista, rígido e oral. São 5. Ah, é oral que estava faltando. Rígido e oral, estava faltando oral. São os 5 traços de caráter que todos nós temos. O Luiz está perguntando aqui, ó, depressivo? Ele pergunta, depressivo? Também é uma característica? Não, a depressão vem depois. A depressão é engraçado isso, mas eu já vi essa definição, não sei se é Freud, não sei aonde que eu vi essa definição, mas a depressão é colocada uma raiva muito grande que você tem de você. É uma raiva pessoal. Então essa raiva gera depressão. Que você não vale nada, que você é uma porcaria, que você é isso. Aí você deprime. Então você fica com raiva, tanta raiva de você mesmo, que fica jogando essa... A depressão pode ser causada por uma raiva pessoal, self, né? A raiva de você mesmo. Depressão é raiva de você mesmo. É uma definição de depressão. É uma raiva que você tem de você mesmo. Então você se judia, se maltrata, porque você não tem valor, aí entra a autoestima baixa, entra tudo.
Mas A a origem da autopiedade é um raiva sintoma de vem, depressão também, né? hein? A autopiedade também é um caminho para a depressão, né? Também, faz tudo parte. Peninha, eu tenho pena. Eu tenho pena de mim. É autopiedade. Coitadinho de mim. Autopiedade, vítima. Coitadinho de mim. Então tem os traços essenciais e depois vai aparecendo todos os outros problemas. Defeitos de caráter. Aí, ó. Defeito de caráter. A raiva está lá também. Então, E aí, eu como quando, se lida com quando entro isso, no Velo? processo de... Oi? Como é que a gente lida com isso, terapeuticamente falando aí, e Então, até mas dentro do próprio programa 12 Passos, o que pode ser feito para que o pensamento não vire ação? Porque a raiva é inevitável, correto? eu preciso, mas eu não tenho que mexer na raiva, eu tenho que mexer no pensamento. Essa é Então, a o problema é o sacada da pensamento que terapia. vira ação. Eu preciso baixar o pensamento. Meu pensamento não pode chegar nesse ponto de elevar o sentimento, de sentir a raiva e ir para o comportamento. Eu tenho que sempre começar no pensamento, eu tenho que aprender a lidar. Eu faço o inventário pessoal da minha raiva. Eu vejo quais são os gatilhos que acionam a minha raiva. E aí eu paro de. É igual a recaída. Se eu sei que é naquele lugar, eu passar por aquele lugar vai me dar vontade de beber, o que eu faço? Eu não passo naquele lugar. Eu sei que aquela pessoa vai gerar vontade de beber, eu não encontro com aquela pessoa, eu saio fora daquela pessoa. A raiva é a mesma coisa. Quais são os principais gatilhos da raiva, Velo? Sabe me dizer? Todos eles, Alisson. Quando você não faz as coisas do jeito que eu quero, eu fico com raiva. É o mimimi. Esse é o egoísmo, né? Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu fico com raiva, né? Então, a pessoa, o comportamento, por que isso me irrita? O que te irrita no outro é um problema teu mal resolvido. Então, certas pessoas te irritam. Por que elas te irritam? Porque elas estão mexendo em você. Essa pessoa é muito egoísta, essa pessoa é muito burra, essa pessoa é muito besta, essa pessoa... Aí você está apontando com o dedão aqui, ó, mas tem 4 apontando para você. Ó. Isso a gente fala o tempo todo disso. Então é aí que vem a raiva. Então você está projetando e você não está assumindo. Então aquele primeiro ponto lá, assumir a raiva. A raiva é minha, é meu, eu preciso lidar com isso. Usar as ferramentas, posso respirar, respira fundo, conta até 10, vá com calma. Nós já fizemos a palestra da paciência. Tá muito ligada a paciência com a raiva, né? De eu ter mais paciência, de eu ter mais calma. O vídeo da paciência está lá no nosso canal, né, do YouTube. Nós pusemos lá o vídeo. Tá, né? No Vivendo Sóbrio, agora tá gravado já a paciência. Pessoal, quem não conhece, nós temos um canal no YouTube, viu? Que chama-se Vivendo Sóbrio, tem mais de 50 vídeos lá de temáticas fantásticas aí do Dr. Velo Dimmer, não é isso, seu Velo? Olha lá, bastante coisa já. E aí, é isso aí. Tem mais pergunta? Tem mais alguma pergunta aí? Alguém quer perguntar alguma coisa pro seu Velo? Eu acho que... Nossa, você sabe que não tá tão claro aqui que eu não sei, mas eu acho que nós já fizemos aí 40 minutos. Tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que faça agora ou cale-se para sempre. Ô, Velo, muito legal, viu? Gostei. Diga. Deixa eu te falar uma coisa só. Na questão da raiva feminina, tá? Agora eu estou falando até por uma questão pessoal minha mesmo. Existem as questões hormonais, né? Não só os fatores... Não, a TPM ou a pré-menopausa, no meu caso, né, querido? Eu sou mais jovenzinha, né? E Luiz, tu não dá risada não, hein? Que eu vou te caçar aí em Manaus, hein, meu? Luiz tá rindo da minha pergunta. Luiz tá longe pra caramba. Deixa ele. Ele vive com mulher, ele vai ver, ele vai aguentar as TPM lá. Viu, Roberta? Essa questão, eu quando falo numa sessão de terapia, que eu sou psicólogo, atendo, né? Sim. Uma pergunta que eu faço, é uma coisa que a gente não deve perguntar para a mulher, mas eu pergunto, e aí eu explico, você já passou dos 40, eu falo, pode ser, você precisa ver essa questão do hormonal,
essa questão. Só que a minha experiência também mostra que as mulheres mais equilibradas, as mulheres mais tranquilas, têm uma TPM mais tranquila. E as pessoas que já não se cuidam, não se tratam, não aí a relaxam, gente, não aprendem, eu acho que elas cai têm uma naquela TPM mais questão, complicada. eu acho que Entendeu? aí cai naquela questão que o Luiz colocou no começo, que é o tal do autoconhecimento, né? Se eu me Exatamente. conheço, eu sei que o meu corpo está passando por modificações hormonais que estão afetando os meus nervos, eu tenho que buscar ajuda especializada. Nós estamos careca de ouvir isso, Eu né? faço isso tanto com homem como com mulher. A mulher pode estar na menopausa e às vezes não está nem se tocando, e o homem pode estar na andropausa Andropausa. também, que o homem está ficando velho, cabelo branco, né, começa a cair tudo, né? As coisas começam tudo a cair, e aí ele começa a ficar nervoso, irritado, não sabe lidar com a velhice, e Pois é. está indo para a morte. Então, menopausa e andropausa, que são causas hormonais, que você estava colocando, causas físicas, mas a pessoa passa por essa fase melhor ou menor se ela já aprendeu, se ela já tem um controle melhor da emoção, se ela sabe lidar melhor com a emoção, se ela já aprendeu a respiração, se ela já fez uma yoga, se ela já dá uma caminhada na praia, se ela toma Agora você falou num negócio uma legal, viu? comida saudável, qualidade de Exercício vida, físico tudo isso influi. e boa alimentação. Exercício Tudo isso físico e uma influi. boa alimentação. Qualidade Sono, de né? vida. Qualidade do sono. Ó, o Luiz está Isso falando que não é afeta o caso todo dele. mundo. Ó, Luiz, o programa é de honestidade, hein, cara? Se liga, viu? Não é isso, Belo? O Luiz é garotão ainda, tá novinho ainda. Deixa ele. Sei. Tu já viu as fotos Então dele é aí, isso aí. Belo? É? Ele tá na fase do tá caindo tudo também, meu. Não tem nem cabelo Tá mais. caindo tudo. Tá bom. Tô Faz brincando, parte, meu faz amigo. parte. Saudades de você, Luiz. Pô, quando é que você vem pra Santos Faz comer uma parte. pizza com a gente, né, velho? O Luiz tá devendo uma Vem visita aqui pra fazer uma nós. temática pra nós aqui. Então, Tá cara. bom. Lugar pra ficar tu tem, né? Olha, 5.3, não parece, meu amigo. Agora você me Ele surpreendeu. tem Achei que você era 5'3"? mais novo. É Ele garoto, falou 5.3. é garoto novo, 5'3", tá no começo da puberdade. Só eu que. Eu Muito tenho bom. 5.1, mas tô com cara de 80. Ah, imagina. Imagina. Tá bom, pessoal. Belo, olha, cara, obrigada, fantástico, gente. Oi, Luiz, novembro tá aí. Ô, Luiz, fica aqui em casa, cara, lugar não falta. Você vai ser muito bem-vindo, você, sua namorada, sua esposa, sua namorada, né? E quem mais quiser, a gente se ajeita aqui, né, Belo? Aqui é que nem coração Isso. de mãe, meu filho. Cabe Vem fazer todo uma mundo. temática aqui no grupo. Isso aí, cara. Agora venha mesmo, viu, Luiz? A gente te aguarda aí com todo o gosto de poder vê-lo novamente. E você, seu Velo, muito obrigada pela Obrigado a fantástica todos, boa temática, noite. viu? Qualquer Gente, dúvida, tem mais qualquer o problema, Velar, entre em contato com a gente. continuação dessa palestra dele, ele tem essa palestra e outras mais lá no nosso canal, Vivendo Sóbrio, no YouTube, tá bom? E tamo junto. Luiz, beijo. Pessoal, todo mundo, beijo Tchau, pra Luiz. vocês. Companheiros que estão Obrigado pela ouvindo. audiência, Um abraço, pessoas. Um abraço. Beijo no coração. Velo, te amo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau.